Salve, meus nobres! Um bom dia, um bom Vasco e um bom café da manhã. Vamos falar de prefeito convocando a torcida do Vasco para sanção de lei. Vamos falar de departamento médico, o Vasco está dando azar. Vamos falar de futsal e vamos falar do trio Maravilha, Souza, Alex Teixeira e Coutinho. Quando é que vão estrear? Venha comigo até o final desse vídeo com muitas notícias do Vascão, logo após a nossa vinheta. Bom dia, meus nobres! Já chega largando o dedo nesse like, que muito nos ajuda. Inscreva-se nesse canal, para esse canal crescer cada vez mais e aperte aquele sinetinha para você ficar ciente dos vídeos e lives. Hoje tô lá no podcast Cruz Maltino, inscreva-se lá a meio-dia e meio-dia que começa a live para falar muito de Vascão e várias notícias hoje. Falar primeiro da classificação do Campeonato Brasileiro. Tô pegando aqui meu celular para ver que o Palmeiras ontem bateu o Corinthians. Olha só, se o Vasco não ganha da porra do Corinthians, se não me engano é na semana que vem, na quarta, quinta-feira, que seja, dessa vez tem que ganhar, que eles estão muito ruins. Olha, não me surpreenda que o português de lá já seja demitido e eles vão atrás de técnico cascudo e a gente tá ficando para trás, hein? Porque o Palmeiras bateu o Corinthians por 2-0, mantendo o Corinthians na zona do rebaixamento, também se aproximando do rival lá na ponta. Na zona do rebaixamento, o Vasco em 16º com 11 pontos, na porteira ali do rebaixamento, e na zona o Atlético Goianiense com 11 pontos e 13 jogos, o Grêmio com 10 pontos apenas, mas ele só tem 11 jogos, tem 2 jogos a menos do que o Vasco, Corinthians com 9, com 13 jogos, e o Fluminense com 6. Fluminense que deve estar perto aí de anunciar Mano Menezes. Por isso que eu estou falando que o Vasco está ficando atrás de técnico. Não vamos ficar contando com o Rafael Paiva. Ok? Essa pelo menos assim já chega na classificação do Campeonato Brasileiro para o próximo jogo contra o Fortaleza em São Januário às 8 horas da noite. Estamos lá para apoiar esse time que tem que ter ajuda. Sem nós, esse time não vai para frente, hein? Vamos lá, então. Agora, a próxima notícia, eu vou falar sobre Eduardo Paes, o nosso prefeito do Rio de Janeiro, está convocando a torcida Cruz Maltina para chegar um pouco mais cedo nesse jogo que eu falei contra o Fortaleza na quarta-feira, porque não sei, ele vai ter algum espetáculo que ele vai sancionar a lei do potencial construtivo. O que importa é que ele assine essa porra e que essa porra já esteja liberada para o Vasco negociar esse potencial construtivo para começar tão cedo São Januário. Imagino eu que vai começar lá em dezembro, quando terminar essa temporada. Só que o Vasco tem que pensar em mil outras coisas. Alojamento dos sub-20, sub-17, onde que o Vasco vai jogar durante pelo menos uns 3 anos? Será que vai fazer acordo com o Maracanã? Será que vai para o Nilton lá com o Botafogo? Será que vai arranjar algum estádio Ítalo Del Cima ou Moça Bonita? Muita gente falando isso, até mesmo na Ilha do Governador. Olha, o Vasco da Gama tem que dar muita resposta sobre isso, mas já caminhado, espero eu que já esteja até negociado esse potencial construtivo. Agora vamos falar de futsal. Conquistou ontem a vaga para as oitavas de final do Campeonato Brasileiro de Futsal ao vencer o América Mineiro lá em Belo Horizonte por 3-1. Os gols foram de Marquinho, Tiqueno e Danley. Assim, o Vasco da Gama tem mais 2 rodadas ainda para cumprir nessa primeira fase de grupos do futsal e depois vai conhecer seu adversário já pelas oitavas. Possivelmente o Vasco da Gama continuará jogando em Teresópolis. A estrutura já está toda montada, já está adaptado ao ginásio e é só a torcida subir a serra para torcer pelo futsal. Esse é o esporte que eu gosto e aqui eu gostaria de parabenizar o Eduardo Cassiano, que é o VP de esportes olímpicos, desses esportes ditos amadores, e ele está fazendo um bom trabalho. Com o basquete, deixou lá na mão da galera lá do basquete, e o futsal ele está conduzindo muito bem e já trazendo alguns resultados. É isso aí, Vascão. Quanto mais esporte o Vasco for, melhor competir, melhor para o grupo Vasco da Gama, a entidade Vasco da Gama e nós, torcedores, que temos mais Vasco da Gama. Agora, meus amigos, vamos partir para o futebol. Vamos partir para falar de futebol, mas antes pedindo aquele like nesse vídeo. Vamos falar de Adson. O empresário de Adson, Fábio Melo, deu uma entrevista
Na verdade, que veio ao ar agora no podcast, mas a entrevista foi concedida pelo menos um mês atrás, uma completa situação, onde fala que o Adson estava insatisfeito no Vasco da Gama, recebendo consulta de um clube mexicano que poderia devolver ao Vasco o que o Vasco gastou pelo Adson. Hoje veio o Fábio de Mello comentando que essa notícia realmente foi dada 40 dias atrás. Agora, pô, se o cara grava um podcast, vai esperar quase um mês para passar, completamente uma situação completamente diferente. E o próprio empresário do Adson fala. Antes era uma situação onde realmente a administração do Vasco da Gama estava uma zona com 777 passes e tudo mais. Era a comissão técnica do Ramon Dias, deu a entender que o Watson estava completamente satisfeito por estar na reserva, e hoje eu entendo, não consigo enxergá-lo ele na reserva de Rossi, entendo, ele está muito satisfeito por isso, mas que hoje, com as oportunidades que o Watson está jogando, a própria diretoria do Vasco da Gama, imagino eu o nome do Felipe, do Pedrinho, estão garantindo oportunidades ao Adson e ele está satisfeito no Vasco da Gama. Então, é uma notícia que pode trazer muito prejuízo ao jogador. Uma entrevista foi gravada há 40 dias atrás, um mês atrás, pelos ditos do Fábio Melo, aqui, o nome do empresário, e é somente agora, numa situação completamente diferente. É óbvio que tem gente que já está criticando, viu, como a organização, a administração da SAF é uma zona com o Pedrinho. Não, estava se referindo ainda à anterior. Mas Adson, espero eu que já esteja tudo tranquilizado e que vá para o jogo, que está rendendo. Só não tendo porque ele não consegue jogar 90 minutos. O jogador profissional não consegue jogar 90 minutos de jogo. Tem que melhorar essa condição física do Adson. Beleza? Por falar em condição física, vamos aqui passar para as outras notícias do departamento médico. Infelizmente, vamos começar com a mais leve, digamos assim. Guilherme Estrela, o jovem de 19 anos, saiu contundido logo aos 10 minutos do jogo contra o Botafogo. Mas nada, o Vasco da Gama emite uma nota, cara, e é muito engraçado que ele emite uma nota técnica para médico, mas não fala prazo de retorno, não fala expectativa, se vai poupar jogador. O Estrela teve não, fez um exame e não consta alteração estrutural no menisco lateral do joelho direito. Beleza, parabéns, Vasco da Gama, mas eu não sou médico, não entendi porra nenhuma disso. Eu quero saber quando é que ele vai estar pronto para jogar. A princípio, ele até treinou com o time, mas deve ser preservado para o jogo contra o Fortaleza amanhã, na quarta-feira. Ou seja, vamos ter que ir de novo com o meio-campo. Imagino eu com o Paê tendo a oportunidade de jogar, começar como titular, mas ele não tem condições de jogar os 90 minutos. Esse sim dá para entender. O caso mais grave, o pior, foi o de João Vitor. Particularmente eu não tinha visto isso, talvez era por isso que eu achei ele meio nervoso no jogo, e ele recebeu uma pancada e no exame constou lesão parcial do ligamento colateral lateral do joelho direito. Olha, colateral lateral, quem escreveu foi a nota do Vasco. Não sei se está certo, eu quero que você até me escreva aqui embaixo, se você é médico, fisioterapeuta, alguma coisa, se isso está certo. Ou seja, esse é mais grave. Estão prevendo que o João Vitor fique parado durante umas 4 semanas. Aí entra o problema do Vascão. Quem vai entrar no lugar dele? Que azar que o Vasco teve, hein? Que azar. Logo o João Vitor, que estava ali se demonstrando o melhor zagueiro do Vasco da Gama, vai se machucar de novo no outro jogador do joelho. Paí já foi, Praxedes já foi. Agora o Estrela, eu não sei se é coincidência ou se é algum problema do CT do Vasco da Gama, mas o fato é que o João Vitor vai ficar parado durante 4 semanas e a gente vai ficar na dúvida quem vai colocar. E eu quero saber de você, meu amigo, quem a gente coloca no lugar de João Vitor. Rojas, Lincoln, que é um moleque da base, Luiz Gustavo, que está sendo relacionado aí pelos profissionais, também é da base, ou vamos improvisar o Hugo Moura ou Zé Gabriel como zagueiro. Olha que situação que o Vasco está se encontrando. Obviamente, a primeira opção deve ser o retorno de Léo para fazer a dupla de zaga com o Michael. Enfim, vamos ter que suportar esse caso aí. Embora que uma das especulações mais fortes, que é o zagueiro André Ramalho, que foi campeão holandês pelo PSV, 32 anos, está cada vez mais forte, e essa semana ele vai dar resposta ao Vasco da Gama sobre a proposta que o Vasco da Gama fez para vir para o Gigante da Colina. Espero que seja muito positivo, esse cara me anima. Beleza, agora para terminar aqui, pedindo o seu like, o trio maravilha, né? Souza Alex Teixeira
e o Felipe Coutinho. Quando é que finalmente essa novela vai terminar? Tá caminhando, né? O Felipe Coutinho possivelmente vai assinar um empréstimo de 1 ano, com o Souza e o Alex Teixeira assinando um contrato até pelo menos final de 2026. Esses são os boatos. Sequer vou até entrar no mérito de salário, que as fontes não são muito confiáveis. O fato é que Alex Teixeira, como ele não tinha vínculo nenhum com qualquer outro clube, ele já pode assinar com o Vasco e já poderia ir para o jogo se tivesse condições. Talvez ele estreia dia 17 de julho contra o Atlético Goianiense. Mas Souza e Felipe Coutinho, que tem que esperar a janela do dia 10 de julho, talvez eles só tenham condições de jogo para enfrentar o Cuiabá depois dessa data, lá para o dia 20. Ou seja, o cara assina o contrato. Eu pensei que ele já poderia jogar logo depois. Tem jogo dia 10? Eu já botava ele. Tem jogo dia 11? Não, os caras estão treinando, mas só vão ter condições de jogo quase 20 dias depois. Porra, é complicado. Não sei se está certo, se está errado. Não vou dar esse meu comentário aqui, mas eu já estava esperando que logo depois da janela já poderia ver pelo menos o trio Maravilha em campo. Mas não, vamos ter que aguardar aí a estreia de Felipe Coutinho, que eu acho que é o que todo mundo está esperando. Então, meus amigos, essas são as informações do Vasco da Gama aí, sempre com muita informação e opinião, e eu quero saber de você aí embaixo. Você confia que o Felipe Coutinho vai render no Vasco? Eu confio. Eu confio muito que ele vai render no Vasco. E você, quer um novo treinador ou vai efetivar o Rafael Paiva? Eu estou falando já há muito tempo. Quero um novo treinador cascudo. Mano Menezes foi para o Fluminense, Luiz Felipe Scolari está aí no mercado, o Cuca está aí no mercado, embora ele seja porra louca, outros técnicos aí buscando aí podem estar no mercado, mas que seja cascudão para aguentar essa pressão do Vasco da Gama. Eu quero saber a sua opinião, coloque aí embaixo. Muito obrigado por acompanhar esse vídeo, se inscreva-se no canal e saudações vascaínas.